começa a se destacar no meio, né, do povo de Deus ou em qualquer lugar. Aí já se levanta aquela turminha, aquele grupinho pra fazer fofoquinha, falar, ó, o camarada ali, ó, tá se achando tal. Mas não é, mano, muitas vezes é Deus. Aleluia! É Deus na vida da pessoa. Ou seja, o sentimento sadio é saúde para o nosso corpo. Mas a inveja, ela é uma podridão, né? Ela vai corroendo aos poucos e a pessoa nem percebe. Sabe quem eram os invejosos, irmãos? Os irmãos de José. Eles eram invejosos. Vamos abrir Gênesis 37 ali? Aleluia! Aleluia, Jesus. Ô, Glória ao teu nome. Fala, Senhor. Hoje eu estou um pouco mais calmo, hein? Meu Deus, é Deus trabalhando aqui, Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Fala, Senhor! Jovens, José também era jovem. E José, ele sofreu muito com seus irmãos. Nos diz a Bíblia, no Gênesis 37, e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava ovelhas com seus irmãos, e sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. José trazia má notícias deles a seu pai. Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. E vendo seus irmãos que seu pai amava mais do que a todos eles, odiaram-no, e não podia falar com ele pacificamente. Até aqui, irmãos. Nós conhecemos a história de José. Irmãos, a Bíblia nos diz que Jacó, Israel, né, amava mais a José porque era filho da sua velhice. Mas agora vem aqui comigo. Por exemplo, você tem 10 filhos e um filho só te denuncia as coisas ruins que os irmãos estão aprontando, né? Os irmãos só aprontam, só faz aquilo que é errado. E José era aquele filhinho do papai que fazia as coisas tudo certo. Para quem que vai ser prioridade, irmãos? Para aquele que vive fazendo as coisas erradas ou para aquele que anda na direção e agrada seu pai? Por isso
que Jacó fez uma túnica de várias cores, né? Uma túnica de destaque, porque José ele se destacou, mas seus irmãos ficaram com ódio. A Bíblia acabamos de ler, seus irmãos não podiam nem falar pacificamente com ele. E ainda José teve sonhos, né? Que seus irmãos, seus pais se dobrariam diante dele, que ele governaria diante de seus pais e seus irmãos. Isso, irmãos, foi causando mais inveja ainda no coração dos seus irmãos. Olha o que diz no capítulo 11, depois que José conta o seu sonho. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Aqui está falando que seus irmãos tinham o quê? Inveja. Por quê? Porque José, ele era uma pessoa que estava se destacando ali no meio dos seus irmãos? Porque ele recebeu uma túnica de várias cores. Túnica todos usavam, mas a que José usou era uma túnica diferente, era uma túnica de várias cores, ou seja, nesta época só príncipes usavam túnica de várias cores. Ou seja, era um destaque ali. Seus irmãos também tinham túnicas, mas não era igual de José. E quando José conta os seus sonhos, na verdade esses sonhos aqui de José são promessas de Deus, aleluia, na vida de José. Aleluia. E seus irmãos ficam irados, eles não aceitam, eles já começam a tratar José mal. E muitas vezes, irmão, no meio do povo, né? No meio das igrejas, em geral, em todos os lugares, nós vemos muitas vezes a pessoa começa a se destacar no meio, né, do povo de Deus, ou em qualquer lugar. Aí já se levanta aquela turminha, aquele grupinho pra fazer fofoquinha, falar, ó, o camarada ali, ó, tá se achando tal. Mas não é, mano, muitas vezes é Deus. Aleluia! É Deus na vida da pessoa. É Deus fazendo a promessa. Aleluia. E a inveja, ela corrói o coração, ela é terrível, irmãos. Se for preciso, a pessoa, ela quer puxar o teu tapete para você cair e ela assumir o seu lugar. Temos que tomar muito cuidado. Nos alegrarmos quando Deus levantar alguém aqui. Aleluia. Quando Deus ungir alguém aqui para o ministério, temos que nos alegrar. Aleluia. Quando alguém se levantar aqui, o pastor falar, irmão, hoje é você que vai pregar, nos alegrar, né? Porque a gente está vendo que é Deus que está dando oportunidade para a pessoa. Aleluia. A gente não pode ter inveja no coração, né? Inveja no coração significa que a pessoa ela está querendo menos de Deus e mais de si. Ela quer aquilo que o outro tem. Ela quer o destaque que o outro tem. Ela quer a unção que o outro tem. Ela quer a sabedoria que o outro tem. Por isso é necessário nos humilharmos. Aleluia! Debaixo da potente mão, potente e poderosa mão de Deus. Aleluia, que no tempo certo Ele nos exaltará. Aleluia, Ele te exaltará. E a Bíblia nos diz ainda que seu pai mandou José ir atrás de seus irmãos foram apacentar as ovelhas, né? E seu pai enviou José, vai lá ver como que estão seus irmãos. E José foi, irmãos. E a Bíblia nos diz que José foi por um caminho, chegando lá ele não encontrou seus irmãos. Mas ele encontrou o homem e falou, seus irmãos não foram por aqui, seus irmãos foram para lá, para outro lugar. E José foi atrás deles para ver como que ele estava. Sabe o que a Bíblia nos diz? Quando José estava vindo, lá vem o sonhador. Vamos matá-lo. Tem pessoas querendo matar muitas pessoas, muitos ministérios, muitas promessas que Deus te faz. Tem pessoas que estão de olho, irmãos. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado ao contar nossos segredos, nossos sonhos, nossos projetos, porque muitas vezes é no meio, né? Ali é no meio de quem? De seus. Davi teve problema com quem? Com seus irmãos. Então é muito cuidado, irmãos. A gente pensa que são, né, que vai ser pessoas de fora, pessoas muito de longe. Como vai ser pessoa de fora se ele nem conhece, nem te conhece? Então, irmãos, vamos ter cautela ao contar nossos projetos, nossos segredos. Procure a pessoa certa. Procure um homem, uma mulher de Deus para contar os seus projetos. Porque José, quando contou os sonhos que Deus tinha para a vida dele,
com certeza foi na inocência, ele jamais esperava. Mas ele contou para invejosos, para aquele que tinha inveja dele. E a Bíblia nos diz que eles cogitaram em matar José. Mas um de seus irmãos falou: não vamos fazer isso. Não vamos derramar sangue inocente. Ele é nosso sangue, ele é nosso irmão. Aí então um deles decidiu: então vamos jogar ele dentro da cova. Vamos esconder então ele. Já que ele está se destacando, a gente não pode matar, mas vamos esconder ele. Olha o que a inveja faz. Vamos jogar ele aqui dentro para ele ficar escondidinho, para ele não aparecer, para ele não se destacar. Aí depois que jogaram José na cova, irmãos, a Bíblia diz que a cova não tinha água. Vê como que Deus trabalha? O lugar que José estava era época de chuva. Era lugar que chovia muito, por isso que ali existiam muitas cisternas, muitos, buracos cavados para encher de água. Mas naquele local, nesses dias, não estava chovendo, senão a cisterna estaria cheia. E José talvez teria morrido afogado ali. Já que não conseguiram matar, vamos jogar ele lá na cova. Vamos apagar ele. Vamos esconder ele. Vamos esconder o ministério dele. Vamos esconder o chamado. Vamos esconder a promessa que Deus tem na vida dele. Mas não adianta, irmãos. Quando Deus tem promessa, Aleluia! não adianta querer matar, não adianta querer esconder, porque o Todo-Poderoso está lá de cima, olhando. O fundo da cisterna, ela é um buraco, e em cima tem um buraco, e de lá de cima Deus está vendo todas as coisas. Aleluia. E o pior de tudo, sabe o que é, irmãos? Depois disso, eles pegaram, rasgaram a túnica de José. Mas antes a Bíblia nos diz que eles partiram o pão. Sabe o que isso significa, irmãos? Pessoas que tomam a Santa Ceia, pastor, parte o pão aqui, mas cogitando em derrubar o próximo. Ele participa da comunhão, irmão Rodrigo, e ele pensa: estou participando da comunhão aqui, mas a primeira oportunidade que eu tiver, eu vou derrubar aquele irmão, vou derrubar aquela irmã, vou apagar o chamado daquele irmão, vou apagar o chamado daquela irmã. Por isso é necessário, irmãos, que nós despertemos do nosso sono, que nós venhamos acordar nesses dias difíceis. Os dias são maus, o cumprimento da palavra acontece em todos os lugares do mundo. Aleluia! São terremotos, rumores de guerra, é filho contra pai, pai contra filho, tudo cumprimento da palavra de Deus. E nós temos que tomar cuidado com a inveja para não entrar no nosso coração. Quando ela entra no coração, ela corrói seu coração. Ela corrói o coração do homem com coisas terríveis. Ela é tão terrível, irmãos, que literalmente ela é capaz de matar uma pessoa para ter aquilo que aquela pessoa tem. A gente fala assim, mas é muito sério, irmãos. Ela é capaz de destruir uma vida. Quantos casos a gente não vê nesse mundo? Por questões políticas, por cargos, pessoas destruindo uns aos outros para assumir a liderança, para assumir, o ministério daquele irmão. Nós temos que tomar cuidado. E a Bíblia nos diz que depois que eles fizeram tudo isso, mataram, um animal, mancharam a túnica de José de sangue, com a maior cara de pau, foram levar para o papai. Conhece essa túnica aqui, ó, que está manchada de sangue? Coitado do pai de José. Entrou em desespero, ficou de luto, porque ele reconheceu que a túnica era a túnica que ele tinha feito para José. Seus pais fizeram isso, ainda que com a maior cara de pau, queria lá fazer luto junto com o pai. Mas seu pai preferiu ficar sozinho. Seu pai disse: eu posso ir até ele, mas ele não pode mais retornar a mim. Mas na verdade José estava vivo. José já tinha sido vendido para os ismaelitas por 20 moedas de prata. Os ismaelitas tinham vendido José para a casa de Potifar. E a Bíblia nos diz que José começou a trabalhar ali na casa de Potifar. E Potifar se agradou dele de tal maneira, Potifar viu que Deus era na vida de José. A Bíblia nos diz que Potifar viu que Deus era na vida de José.
E José recebeu autoridade para fazer tudo o que ele quisesse ali dentro de casa. E a Bíblia nos diz que tudo que ele colocava a mão prosperava. Aleluia. Aleluia, Jesus. Vai ser assim na tua vida, meu irmão. Aleluia. Tudo que Deus colocar nas tuas mãos vai prosperar. Aleluia. Mas se prepara, porque vai vir luta. Vai vir calúnia. Se prepara, porque as coisas de Deus não é fácil, irmãos. Deus promete, Deus começa a cumprir na vida do homem. Começa a se levantar as lutas, a perseguição, a calúnia. Mas Deus estava com José ali. Aleluia! Um homem fiel. José era um homem de caráter. Glória a Deus! E a única coisa que José não poderia tocar era na esposa de Potifar. Isso ele não tinha autorização. Mas agora, para trabalhar na casa de Potifar, para administrar os bens de Potifar, José tinha total liberdade, porque José era um homem temente a Deus, um homem que temia a Deus. Aí certo dia, a Bíblia nos diz que ele era José era jovem ainda, né? Era bonitão, né? Glória. E Potifar não estava em casa, não tinha ninguém em casa, né? O Boitifar não estava em casa, né, parceiro? Aí a mulher olhou para ele e falou assim: rapaz, esse camarada é bom, hein? É bonitão. Ela chegou até José e falou: deita-se comigo. Aí José falou: eu não posso fazer isso. Meu senhor, que era Potifar, ele me deu autorização para me fazer tudo aqui. Administrar as casas, os bens, mas a única coisa que eu não posso é tocar em você. Jamais faria isso, pecaria contra o meu Deus. Oh, glória! Disse José. E aquela mulher continuou a insistir. Continuou a insistir, até que um dia José está sozinho lá. Acredito que ela pensou assim: hoje é meu dia, é minha oportunidade, né? De pegar esse garotão aí, né? Esse garotão aí. Mas o tiro saiu pela culatra, né? Ela tentou agarrar Potifar, irmãos. Mas nos diz a Bíblia que mas nos diz a Bíblia que ele fugiu. Ela tentou agarrar, segurou na sua túnica, ele fugiu e a túnica ficou na mão dela. Ela fez maior escândalo, né? Com uma cara de pau, ficou gritando. E depois ela falou que José tentou, né? A importuná-la, agarrá-la, deitar-se com ela. Mas quando na verdade foi ela. E José fugiu daquela mulher. José, ele fugiu do pecado. Aleluia. Porque José era um homem de caráter. Oh, glória! E aquela mulher, mau caráter, né? E nos diz a Bíblia que ele saiu correndo para fora da casa. Aí depois apareceram os servos. Depois apareceu o Potifar. E mandaram José para a prisão. José inocente. Não devia nada no cartório. Não tinha nenhuma culpa no cartório. Estava preso. Aí esse dia eu estava vendo um vídeo. É muito interessante. Que a diferença de Sansão e José. Sansão foi diferente com Dalila, né? Sansão tirou a roupa para Dalila. Ele aceitou de mão beijada. Por quê? Sansão não tinha caráter, irmãos. Sansão, ele desobedecia as regras do Senhor. Ele era um nazireu, separado de Deus. E de repente ele começou a fazer as coisas tudo ao contrário daquilo que Deus tinha falado. E ele caiu nos braços de Dalila. Mas porque ele quis. Não foi por falta de Deus avisar. A diferença de José é que ele fugiu. Ele fugiu do pecado. Porque ele jamais queria pecar contra o seu Deus. Aleluia! Diz a Bíblia que ele foi preso. Ficou preso. Mas Deus era com José, irmãos, mesmo na cadeia. Oh, glória! O chefe lá da cadeia, lá, o carcereiro, falou: toma aqui, ó. Toma a chave. Você é um camarada legal. Você é um cara de caráter. Toma a chave aqui. Você vai cuidar de todos os presos aí. Você vai ser o chefe aí. Porque Deus era com ele, irmãos. Aleluia. A inveja dos irmãos
levaram José a passar por momentos terríveis, por momentos talvez de angústias, porque José ele não devia nada, tudo isso por causa da inveja dos irmãos, para destruí-lo, para apagar o seu chamado, para apagar a promessa de Deus. José perdeu sua primeira túnica,